Bom dia, irmãos. Mais um dia nos encontramos para uma escola bíblica dominical. Hoje, com algo diferente, hoje participaremos da ceia, cada um na sua casa, a partir do culto, ok? Então, depois da mensagem, quando estaremos celebrando a ceia, cada um estará se utilizando dos elementos e teremos a ceia. Eu aqui ministrando e vocês em suas casas participando da ceia, como normalmente nós fazemos todos os dias que temos as ceias, ok? Então, vamos iniciar esse culto orando e agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Abaixa sua fronte onde você está e vamos orar. Pai bondoso, Pai amado, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu despertarmos nessa manhã para juntos celebrarmos a Deus esse culto onde relembramos o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Que o Senhor se faça presente, ó Deus, em cada lar, para que possamos sentir a Tua presença e assim, ó Deus, viver aquilo que precisamos viver diante da Tua face. Obrigado por esse momento, conduza-nos em tudo que vamos fazer. Assim oramos e te agradecemos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, relembrando algumas situações, relembrando aquilo que o Senhor fez por nós, mas eu quero iniciar pensando um pouco sobre toda essa situação que está acontecendo em relação a dúvidas, em relação às pessoas temerosas, ou por que não dizer com medo, de se viverão ou se morrerão. A verdade é que toda essa situação que nós estamos passando, não só nós no Brasil, mas o mundo como um todo, a respeito desse coronavírus, tem deixado as pessoas pensativas e com dúvidas em relação a como tudo isso vai ficar num quadro político, num quadro econômico, como isso vai ficar em relação à volta aos cultos, como isso vai ficar em relação à minha vida. Será que eu viverei? Será que não vou contrair esse vírus? Ou se contrair, vou conseguir suportar? Ou se precisar ir ao médico ou ficar internado, eu sobreviverei? Então é uma dúvida que todos nós temos. Não podemos dizer vai ser assim ou vai ser de outra forma. Não temos como prever como será. O que nós sabemos é que o vírus está aí, todos estão em evidências, saindo de suas casas ou não. A probabilidade de pegarmos esse vírus é grande. Temos que ter nossas precauções, mas existem situações que fogem ao nosso controle e nós não podemos dizer se vai acontecer de não pegarmos esse vírus, ou se vai acontecer de pegarmos e morreremos ou não. Então existe um monte de dúvida, não só na cabeça daqueles que não têm a Cristo, mas principalmente na cabeça daqueles que já entenderam Cristo na sua vida. Eu entendo que ninguém quer partir desse mundo, todos nós queremos estar com Cristo, mas em que tempo? Porque em tempo nenhum de nós quer partir. Essa é a verdade. Mas a Bíblia diz que o melhor é estar em Cristo. E a Bíblia também nos relata um fato do qual nós não precisamos ter dúvida acerca se viveremos, se morreremos, porque a Bíblia é bem clara sobre essa questão. Então eu quero convidar você a abrir um texto e nós vamos meditar um pouco nesse texto. Abram comigo o Evangelho de João, capítulo 20, e nós vamos ler apenas o versículo 24 e 25, e depois vamos estar explanando a partir do 19 até o versículo 29. Então, para que você acompanhe comigo, eu convido você a ir no Evangelho de João e abrir a sua Bíblia e ler comigo o versículo 24 e o versículo 25. Nos diz assim a palavra do Eterno: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no lado de maneira nenhuma, crerei.
O que eu quero dizer a você, e essa mensagem eu intitulei ela com o título: Tomé duvidou para que não tivéssemos dúvida. Então, existiu alguém que duvidou e que o Senhor fez questão que João escrevesse, relatasse, inspirado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, para que nós tivéssemos a certeza daquilo que realmente aconteceu. Não somos testemunhas oculares de Jesus, só os seus discípulos foram, mas nós temos a certeza de que Jesus morreu, mas a certeza que ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nos conduza nessa mensagem, para que possamos explaná-la a ponto de alcançarmos corações sábios, a ponto de entendermos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo e tudo que o Senhor faz é perfeito. Até essa situação é perfeita, para que possamos reconhecer realmente quem somos diante do Senhor e para onde iremos quando aqui não estivermos mais. Assim eu oro e te agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quis iniciar apenas com esses 2 versículos, porque realmente retrata aqui aquele que duvidou em nosso lugar. Hoje nós não precisamos ter dúvidas do que aconteceu, qual foi o ministério de Jesus e o que aconteceu na sua morte. E depois da sua morte com a sua ressurreição, porque isso está registrado nas Sagradas Escrituras. Então nós não precisamos mais nos preocupar ou ficar com dúvidas acerca disso. Isso é coisa para o mundo, para as pessoas que não reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador. Então cria-se um monte de dúvidas, medos, desconforto, incômodo, porque não sabemos nada do que vai acontecer. Nós também, crentes, não sabemos nada do que vai acontecer, mas temos a certeza de que se aqui não estivermos, seja por esse vírus ou por qualquer outra situação, estaremos com Cristo. Essa é a certeza que nós temos. Então, por isso não precisamos ter medo. Então, entendendo que as pessoas não precisam ter dúvida, 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, seu capítulo 15, versículo 14, nos diz assim: e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, e também a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, como muitos têm dúvidas do que pode acontecer ou não, mesmo aqueles que já entenderam Cristo na sua vida, então a nossa pregação, tudo aquilo que nós fazemos, a nossa fé durante a caminhada cristã, nada tem a ver. Nada, tudo é inútil. Nada vai trazer para nós o conforto e o consolo que precisamos. Mas se somos crentes, convictos daquilo que decidimos fazer, servir a Cristo sem olhar para trás, e sempre caminhar servindo a Cristo, nós não precisamos ter dúvida, não precisamos ter medo. Ao contrário, Tomé duvidou para que não tivéssemos dúvidas, portanto devemos ter alegria. E olha o texto, a partir do versículo 19, nos diz assim: quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então, Tomé duvidou para que não tivéssemos dúvidas, portanto devemos nos alegrar. Nos alegrar com o quê? Com a situação que estamos vivendo? Não. Nos alegrarmos por saber quem é Cristo, o que Ele fez, o que aconteceu após a sua morte e a esperança que nós temos de aguardá-lo para que Ele venha buscar a sua igreja. Então, nada, seja esse vírus ou seja qualquer outra situação, pode nos tirar a alegria, porque todos os dias nós temos que nos alegrar e agradecer a Deus com alegria pela salvação que Ele nos concedeu, pela salvação que Ele nos permitiu ter através do seu sacrifício, através da ressurreição, vencendo a morte. Nós também podemos vencer a morte em Cristo, porque quando morrermos, não é o fim, como muitos dizem. Quando morremos, começamos o início de uma nova vida com Cristo. A partir do momento que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós já participamos
dessa alegria e já participamos dessa celebração de contentamento, essa celebração de alegria, de regozijo por estar servindo a Deus, sendo filho de Deus, por ser irmãos em Cristo e poder assim ter a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, isso não deve causar nenhuma dúvida na nossa mente, e sim causar alegria. Olha o que nos diz o Evangelho de João, no seu capítulo 11, versículo 25, o mesmo livro que nós estamos explanando. No versículo 25 nos diz assim: Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque viveríamos com medo, sem alegria. Se nós temos a certeza de que entregamos nossa vida a Cristo e que Ele vive hoje nos nossos corações através do Espírito, não temos que ter medo de nada que possa nos acometer nessa vida, porque se aqui não estivermos, estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto não estamos com o Senhor está conosco, conduzindo as nossas vidas, nos dando tudo aquilo que precisamos, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Mas, se aqui não estivermos por um motivo ou outro, estaremos com o Senhor, aguardando para, assim como Deus o ressuscitou, Jesus também ressuscite a cada um de nós, para que possamos ter vida e vida abundante na pessoa de Cristo. Por enquanto temos vida abundante aqui, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. A partir do momento da conversão já começamos a participar dessa alegria, dos benefícios do Senhor sobre a nossa vida. E participaremos muito mais quando estivermos para sempre com Ele, junto com todos aqueles que partiram ou partirão desse mundo, aguardando a volta de Cristo. E será uma alegria plena com todos os nossos irmãos em Cristo. Por isso precisamos e temos o dever de pregar o Evangelho. Tomé duvidou para que não tivéssemos dúvidas, portanto devemos nos alegrar, mas devemos também nos empenhar. Olhem comigo o versículo 21 e o versículo 23 ao 23 nos diz assim: então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz sejam convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se o retiverdes, serão retidos. Sabe o que o Senhor está dizendo pela segunda vez? Paz sejam convosco. Aqueles que estão confinados, como os judeus estavam, por medo de serem mortos, como Jesus foi morto e crucificado, eles estavam temerosos, estavam trancados em suas casas. Hoje nós também estamos trancados em nossas casas, devido a toda essa precaução que precisamos ter de acordo com essa pandemia. Mas o Senhor de novo fala: paz sejam convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Envia para quê? Para que o Senhor está nos enviando? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor está nos capacitando. Capacitou seus discípulos e tem nos capacitados para que nós possamos ir a esse mundo e pregar o Evangelho e anunciar o seu Evangelho. Mas antes de mais nada, o que o Senhor está dizendo é que nós devemos viver uma vida que realmente o glorifique, uma vida que realmente o adore. E para que nós vivamos essa vida, nós temos que viver, em primeiro lugar, alegres. E, em segundo lugar, nos empenhando a viver o melhor dessa alegria com os nossos relacionamentos e principalmente com os nossos irmãos em Cristo. Então o Senhor diz: se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se o retiverdes, serão retidos. Quem somos nós para não perdoar um irmão em Cristo? Quem somos nós para não perdoar alguém que fez um mal para nós? Uma vez que o Senhor nos perdoou, uma vez que o Senhor nos redimiu, uma vez que o Senhor nos vocacionou a ser igreja. E como igreja nós temos que fazer a diferença. O mundo nunca mais será
como foi até antes dessa pandemia. Até porque, quando tudo isso passar e nós voltarmos, nós temos que voltar totalmente diferente. Temos que voltar totalmente com a mente voltada para aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Esses dias eu ouvi algo dizendo que essa pandemia está fazendo com que as pessoas busquem cada vez mais a Deus. Mas, quando essa pandemia passar, será que essas pessoas buscarão a Deus como tem buscado nesse tempo? É isso que nós precisamos nos empenhar. Em primeiro lugar, vivermos o melhor que nós podemos. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Portanto, nós devemos fazer o melhor, cumprir o melhor nesse tempo que estamos aqui. Um tempo de um estágio para que possamos nos relacionar e nos entendermos uns com os outros e vivermos aquilo que é melhor. Então o mundo nunca mais será como foi. Os crentes nunca mais poderão ser como eram. Alguns levando o evangelho de qualquer jeito, achando que tudo é tranquilo, que nada vai acontecer. Nós vimos que essa situação que o Senhor permitiu era para chacoalhar a minha vida e despertar sobre algumas coisas que eu preciso resolver na minha vida, mas também na sua vida, na nossa vida. Então, a ressurreição de Cristo nos traz alegria, mas também nos faz nos empenharmos sobre tudo aquilo que somos diante da presença de Deus, da presença de Jesus que nos resgatou, viver um evangelho genuíno, viver um cristianismo genuíno, viver uma vida onde alegramos o coração do Senhor quando nos alegramos com os nossos irmãos. Quando mesmo que haja uma situação diferente, um modo de pensar diferente, nos perdoamos, porque fomos perdoados por Cristo sem nada merecermos. Então nós precisamos sim nos alegrar e não ter medo, porque mesmo que venhamos a morrer, vai morrer o nosso corpo, mas a nossa alma viverá para sempre com o Senhor. Temos que nos empenhar. Olha o que nos diz Gênesis 2:7. Eu, Senhor Deus, formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Uma vez, no início de tudo, o Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Aqui nesse texto ele fala que ele soprou também da mesma forma, mas soprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, estejam nesse mundo, mas agora de uma forma diferente. Habita em vocês o Espírito Santo de Deus. Portanto, vamos viver como igreja. Quando estivermos reunidos novamente como igreja, que seja diferente. Que toda essa falta que um está fazendo ao outro, que os relacionamentos, as conversas, os abraços, os beijos de ósculos santos, que está fazendo falta ao nosso convívio, à nossa maneira de viver, que faça essa diferença na sua vida e na vida daqueles que não conhecem a Cristo. Querer viver esse amor, essa alegria, se empenhando cada vez mais a servir a Cristo de uma forma bem melhor. Portanto, Tomé duvidou para que não tivéssemos dúvidas. Então não precisamos ter dúvida, precisamos ter o quê? Alegria, por saber que o Senhor se faz presente em nossas vidas, em nosso lar, nos dando a paz que o mundo não pode nos dar. Mas também Tomé duvidou para que não tivéssemos dúvidas e por isso devemos nos empenhar em viver o melhor, demonstrar a esse mundo sem palavras, mas com atitudes que somos diferentes, que somos cristãos, que somos pessoas tementes a Deus e que fazemos aquilo que alegra o coração do Senhor, para que nós possamos também estarmos alegres. Tomé duvidou para que não tivéssemos dúvidas, portanto, devemos nos purificar. Devemos nos alegrar, devemos nos empenhar, mas devemos também nos purificar. Olha o que diz o verso 26 e o verso 28. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos.
Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Devemos nos purificar. Tomé não estava quando Jesus veio a primeira vez, reunido, onde o povo estava trancado em um determinado lugar. Onde estava Tomé? Não sabemos, o texto não nos diz. A única coisa que sabemos é que Tomé não estava. E ficou surpreso quando falaram a ele que Jesus havia ressuscitado e apareceu a eles. E aí ele, surpreso e duvidoso, quis confirmar isso. Então, Jesus aparece pela segunda vez e agora Tomé está presente. E Jesus pede para que ele coloque a sua mão, o seu dedo ao lado onde ele foi transpassado. Pede para que olhe as suas mãos perfuradas pelos cravos, sinais que evidencia quem Jesus é e o sofrimento que ele passou por cada um de nós. E aí ele diz no 28, Tomé lhe respondeu no 27, depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vês as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Eu e você precisamos nos purificar. Precisamos consagrar as nossas vidas ao serviço do Senhor. Não podemos viver mais como vivíamos, se é que você vivia, de uma forma a levar o Evangelho de qualquer jeito. A acostumar a vir à igreja e participar dos cultos, acostumado a vir à igreja e simplesmente vir por vir, ou vir porque seu pai ou sua mãe o obrigava a vir. Temos que passar a nos reunir, porque somos uma comunhão. Comunhão daqueles que participarão para sempre com o Senhor e viverão no céu que o Senhor Jesus foi preparar para cada um de nós. Então temos que aprender a viver em comunhão. Não é por você pensar de uma forma diferente ou ter uma visão diferente que vai fazer com que sejamos diferentes ou vivamos totalmente contrário um ao outro. Mas aquilo que se diz em relação à palavra de Deus, nós devemos ter o mesmo pensamento, uma mesma interpretação e aprender a viver com as nossas diferenças, viver cada dia melhor. Se eu faço alguma coisa a alguém, eu devo pedir perdão a essa pessoa. E assim sucessivamente, para que possamos ser purificados todos os dias, para que possamos ter as nossas vidas em ordem todos os dias, para que o Senhor se alegre com a nossa vida, para que o Senhor seja glorificado através daquilo que falamos, através daquilo que fazemos, através das atitudes que temos de determinada situação. Então precisamos todos os dias nos purificar. Estamos em um mundo corrompido, e não só corrompido agora por causa desse coronavírus, mas corrompido por causa da maldade, por causa das pessoas quererem ser uma mais do que a outra, querer ter poder independente se vai prejudicar um ou outro, e isso a começar de nós, crentes. Olha o que o Senhor diz: não seja incrédulo, mas crentes. E continuando o texto, ele vai dizer, e Jesus lhe disse: porque viste e crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos Jesus, suas chagas, o seu lado transpassado por uma lança, mas nós cremos pela fé que Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados com ele. Olha o que nos diz o verso de 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor tem o poder de perdoar os nossos pecados e de nos purificar de toda injustiça. Mas para isso nós temos que andar fiel à sua palavra. Temos que andar de acordo com a sua palavra. No versículo 29, como eu já li, ele diz que nós, felizes, bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós não vimos, por isso o texto começa com
a implicação de que nós temos que nos alegrar, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e em nosso lar. Nos empenharmos para que possamos viver o melhor aqui e todos os dias nos purificarmos, porque os nossos olhos veem o que não precisariam ver, os nossos ouvidos ouvem o que não precisariam ouvir, e nós temos que ter um filtro nos nossos olhos e um filtro nos nossos ouvidos, para que os nossos corações estejam cheios somente daquilo que nos edifica, que é a palavra do Senhor. E o que nos edifica é saber que Jesus morreu, pagou a culpa dos nossos pecados, o que nos traz tristeza, mas também nos traz a alegria de saber que no terceiro dia Ele ressuscitou. E nós também estaremos nas mesmas condições, se caso partirmos daqui, independente do que for. Que o Senhor possa nos abençoar. O hino do cantor cristão 509 diz assim: hei de ver meu Redentor redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Não precisamos ver, porque o próprio Tomé viu e confirmou. Nós precisamos só fazer aquilo que realmente exalte o nome do nosso Senhor. Que nós possamos viver dessa forma, que nós possamos assim glorificar o Senhor. E quando nos voltarmos a nos reunir, que possamos estar muito mais fortalecidos, muito mais convictos da decisão que fizemos de um dia servir a Cristo e servi-lo com toda a pureza, consagrando as nossas vidas, no nosso tempo, nosso ser e tudo aquilo que somos, para que nós não, mas o Senhor seja glorificado. Amém? Agora, quando você está diante dos elementos, na sua casa, como você está, nós vamos participar desse momento, celebrando assim a ceia do Senhor. Como eu sempre falo, quando nos reunimos, quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que já entregou sua vida a Cristo, todo aquele que já o recebeu como Senhor e Salvador de suas vidas, todo aquele que já cumpriu as ordenanças do Senhor, que é passar pelas águas do batismo e também, a partir desse momento, já participar da ceia e assim consecutivamente, todas as ceias que a igreja celebrar. Então, se você está nessa condição, você pode. Mas talvez você está assistindo a esse culto, participando conosco desse culto. E se você está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, já passou pelas ordenanças que a palavra de Deus nos ensina, você também, de igual forma, poderá participar dessa ceia na sua casa, com os elementos, o pão, que representa o corpo de Cristo, o suco de uva, que representa o sangue de Cristo vertido na cruz. Então, eu só peço que você se examine, eu não, mas a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 28, nos diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, eu não quero que você seja condenado, mas eu quero que você seja abençoado através da participação dessa ceia. Então, ore a Deus, se for o momento de você pedir perdão a Deus, ou ter que pedir perdão a algum dos seus familiares, faça isso, Ele está bem pertinho de você. E é o momento de você consagrar a sua vida, purificar a sua vida, se empenhar no sentido de viver o melhor e viver de uma forma alegre, porque nada merecíamos do Senhor, mas o Senhor nos concedeu a bênção de podermos ser seus filhos através do resgate que Ele fez a cada um de nós. Então, nesse momento, você vai ter alguns segundinhos para você orar e refletir sobre a sua vida e examinar a sua vida. Temos conosco o pão e temos conosco o suco de uva. O texto nos instrui
a orarmos, assim como o Senhor, reunido com seus discípulos, orou, agradecendo a cada um dos elementos, o pão e o suco. Vamos orar também agradecendo. Bondoso Deus, nada merecemos do Senhor, mas aprove, ó Deus, nos escolher para sermos teus filhos. E agora, ó Deus, diante da tua ordenança, onde vamos participar da ceia, a qual relembramos o que o Senhor fez por cada um de nós, mas relembrando também o que Deus fez ressuscitando ao Senhor. E essa é a esperança que temos, que se morrermos e partirmos desse mundo, seja qual for a circunstância, ressuscitaremos com o Senhor, para vivermos uma vida plena e cheia de paz, paz que só o Senhor pode nos dar, tem nos dado e que nos dará quando estivermos com o Senhor. Portanto, Deus, nós te agradecemos nesse momento e louvamos teu santo e bendito nome. Essa é a minha oração, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. O texto nos diz da seguinte forma: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. O texto continua dizendo, do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Através do sangue vertido na cruz do Calvário, tornou para nós uma nova aliança, uma maneira única, uma maneira específica de viver, viver agora para Cristo, viver fazendo aquilo que glorifica a Cristo, e passamos a ser de uma nova comunhão, a comunhão daqueles, a assembleia daqueles que participarão do céu que o Senhor foi nos preparar. Então isso traz para nós a lembrança de que somos uma família espiritual, uma família que Cristo comprou com o seu sangue. Então você na sua casa, se você tem mais de uma pessoa que já entregou sua vida a Cristo, em sinal de comunhão, como sempre fazemos quando estamos reunidos no templo, troque o seu cálice com o seu irmão. Quando o Senhor nos diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, Ele diz também: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos do cálice. Nós vamos, mais uma vez, ouvir um cântico para que possamos alegrar os nossos corações com os feitos do Senhor, quem é o Senhor para nós. E após o cântico, estarei dando a bênção apostólica e assim encerrando mais esse culto. Por amor, Cristo veio ao mundo. Por amor, Ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado por mim, odiado. Foi traído e cuspido também. Mas venceu, tudo está consumado. Não há morte
sua vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, farei conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque eu aceitei. Mas não importa, tudo está consumado. Não há morte, sua vida no além. Consumado, está consumado. Para sempre com Deus viverei, pois em Cristo até sobre a morte. Aleluia, vitória alcancei. Consumado, meu mestre, verei. Ok? Antes de darmos a bênção apostólica, não esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber mais notificações de vídeos e também toque lá no sininho para que também aumente a divulgação da página. E na sequência desse culto, nós teremos a EBD infantil. Então não saia do canal, continue participando para que você participe também da EBD infantil com a aula da nossa irmã Alcilene. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com toda a igreja. E a igreja diz: Amém.